Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir um pouquinho sobre os testes de aceleração. Bem, como é que a gente obtém então os modelos de vida útil, pessoal? Bem, a análise anterior, a gente estava lidando com um componente que opera sobre as mesmas condições e a gente ensaia algumas amostras deste componente, para definir qual que é a probabilidade de falha dele, ou o número de ciclos que ele vai conseguir operar. Contudo, a gente está interessado em estimar a vida útil a partir das condições operacionais. Por exemplo, se a gente pegar um inversor fotovoltaico, muitas vezes a gente está interessado em calcular qual que é a confiabilidade a partir da potência que está sendo processada pelo inversor, ou da temperatura. E essa temperatura ela afeta o dispositivo de diversas formas. Tanto em termos da temperatura média, quanto da ciclagem da temperatura afeta o tempo de vida de um componente semicondutor. Desta forma, a gente tem que fazer testes em diversas condições, assumindo ali os estressores principais. Por que eu lido aqui, eu destaquei a palavra principal? Porque, de fato, tudo depende de tudo. Se você quiser, de fato, analisar, emissão, por exemplo, campos elétricos elevados, vibração, isso vai afetar a vida útil do seu sistema. Mas, por exemplo, para o inversor fotovoltaico, a partir do momento que ele está instalado, o estresse maior não é a vibração. Geralmente o estresse mais importante é a temperatura. Tá? Então, não necessariamente a gente precisa avaliar em termos da vibração. Logicamente, durante o transporte, esse ensaio de vibração ele vai ser importante, mas durante a vida do inversor, a partir do momento que ele está instalado, não. Então, por esse motivo, é importante a gente tentar definir quais são esses estressores principais. Outro ponto, o mesmo estressor ele pode acelerar mais de um mecanismo de falha. A temperatura pode afetar a bond wire e a temperatura pode afetar a solda do chip. Por outro lado, se a gente pensar num capacitor, a temperatura afeta a resistência série, mas também afeta a capacitância. Então, essa é uma questão importante da gente ter em mente. Bem, então vou dar um exemplo aqui de testes de aceleração, tomando aqui como exemplo uma bateria. Então aqui basicamente, a gente gostaria de avaliar o tempo de vida da nossa bateria, ou a perda de capacidade da nossa bateria, pensando que ela está estocada. Então essa bateria não está operando. A gente fala que é um tempo de vida aí de calendário. Esse tempo de vida de calendário ele é afetado pela temperatura e ele é afetado pelo estado de carga da bateria. Geralmente, quando a bateria está, se você estoca ela carregada, ela geralmente degrada mais rápido, quando a gente fala de químicas de lítio, ok? E quando você trabalha com temperaturas mais elevadas, a gente também espera que a nossa bateria tenha taxas de degradação maiores. Então, a gente tem uma matriz, a gente tem dois estressores, efeito da temperatura, e a gente tem o estado de carga. Logicamente, o ideal seria a gente ensaiar todas as condições, mas no mínimo eu teria que ensaiar 3 temperaturas para o mesmo nível de estado de carga e pelo menos 3 níveis de estado de carga para a mesma temperatura. Então seria aí uma possibilidade. E para cada nível desse, nós vamos ter amostras que vão ser ensaiadas. Eu posso ensaiar 5 amostras, posso ensaiar 10 amostras, posso ensaiar 300 amostras. Logicamente, isso vai ter um custo associado. Bem, feito isso, eu carrego as baterias até esse determinado nível de estado de carga que eu quero testar, coloco ela numa estufa, controlo a temperatura. E aí, de tempo em tempo, eu vou medindo a capacidade da bateria. Quando você for percebendo, você vai perceber que essas baterias elas vão ter uma perda de capacidade. Esse gráfico aqui de perda de capacidade é que o tempo em meses. Perceba que esse ensaio aqui demorou mais de aproximadamente 2 anos. Então demora para fazer esses testes. E aqui a gente percebe então que a nossa bateria ela está tendo uma degradação e à medida que a temperatura aumenta, essa degradação acelera. Tá? Em função desses dados, a gente consegue obter uma equação
né, que vai relacionar a perda de capacidade em função da temperatura e do estado de carga, né? E aí, essa equação, se a gente plotar o gráfico dela, a gente vai ter uma estimativa, né, de tempo de vida em função das condições de operação. Então, mais ou menos essa seria a sequência. Tá? Logicamente, né, esses testes vão ter que ser feitos em várias condições. Aqui a gente tem um outro exemplo, que seria um teste de ciclagem. Então, por exemplo, eu vou testar as baterias, né, ciclando elas de 20% até 80%, com uma determinada taxa de descarga, e eu posso aumentar essa taxa de descarga, de forma que essa bateria vai ciclar mais, mas sempre de 20 até 80. Né? Depois eu posso manter a mesmo valor médio de estado de carga e ciclar ela entre valores diferentes. Aí eu estaria pegando o efeito do tamanho do ciclo. Por exemplo, de 45 a 55, de 35 a 65 e de 20 até 80. Mas o valor médio aqui está sempre 50. E por fim, eu poderia fazer o teste de 10 até 20%, né? Ou seja, o nível médio está 15% e a variação está 10%. Aqui a variação continua 10%, mas no nível de 50%, e aqui continua 10% no nível de 85%. Então, o que eu vou conseguir pegar com esses testes? O efeito da taxa de descarga, porque perceba, aqui o delta está igual, a variação está igual, e o valor médio está igual. Então, só varia a taxa de descarga. Aqui, a taxa de descarga é a mesma coisa da corrente, tá, pessoal? A corrente que a gente está colocando na bateria. Aqui, nós temos, mantendo o valor médio, mantendo a taxa de descarga, mas variando a amplitude do ciclo. E, por fim, aqui nós temos a mesma amplitude de ciclo, a mesma taxa de descarga, mas a gente muda o valor médio da SOC, do estado de carga da bateria. Então, seriam vários testes que teriam que ser feitos. E é por isso que teste de vida útil demora tanto tempo, pessoal. É porque realmente a gente tem que cobrir um grande número de condições. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 estressores que a gente está lidando aqui. Ok. Aqui a gente tem alguns exemplos de setups para fazer testes. Né? Aqui no caso seria um setup para fazer testes de vida em capacitores. Então tem uma câmara climática aqui que coloca os capacitores em condições tanto de temperatura e umidade definidas. Aqui do lado a gente tem algumas fontes que geram corrente, né, para gerar perda dentro dos capacitores. E aqui nós temos uma instrumentação para poder medir a capacitância e a resistência série do capacitor, né, para avaliar a degradação à medida que ela vai acontecendo. Já esse sistema aqui é um sistema para avaliar tempo de vida de interruptores semicondutores. Então eles têm um circuito que mede, né, a queda de tensão diretamente polarizada do dispositivo. Né? Fazendo essa medição, ele consegue detectar a degradação do mesmo. E aí esse setup flui corrente, né, por dentro dos interruptores, né, e expõe eles a ciclos, né, até que eles comecem a falhar. Ok. Na última parte da nossa aula agora, a gente vai falar um pouco sobre como obter um modelo de vida útil. Tá? Basicamente, a gente vai fazer aqui, utilizando a metodologia, né, a partir da análise de Weibull. Então, nós vamos fazer essa análise de Weibull para cada condição de operação. E, além disso, mais de uma amostra deve ser ensaiada em cada condição. Lembra lá, 4, 5 amostras para se ter um intervalo de confiança razoável. Tá? E quando a gente for para condições diferentes, a gente vai utilizar leis de extrapolação, né? Que elas têm a finalidade de obter, né, uma relação, né, entre o tempo de vida, ou o número de ciclos, ou o número de quilômetros, em função do estressor, por exemplo, da temperatura. E essa lei de extrapolação são leis empíricas que elas dependem de cada tipo de estressor. Então, por exemplo, existe a relação de Arrhenius, que é muito usada quando a gente trabalha com temperatura. Você tem a relação de Eyring, que geralmente é quando é corrente ou quando tensão, são os estressores. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente pega um inversor fotovoltaico, o IGBT dele está passando uma corrente lá dentro. Um estressor, né, é a temperatura, porque ela provoca uma ciclagem termomecânica. E isso vai fazer com que uma hora aquele elemento sofra uma quebra ou se rompa. Contudo, a própria corrente circulando, né,
são elétrons que estão percorrendo a estrutura cristalina do material, e esses elétrons eles podem se chocar com a estrutura cristalina e levar um pedaço da estrutura cristalina do material. Então, esse tipo de física e de fenômeno é conhecido como eletromigração, né? E nesse caso, a corrente é um estressor. Então, tem que tomar cuidado, né? Apesar de ser a própria corrente que gera a elevação de temperatura no dispositivo, dependendo dos valores de corrente, se forem correntes muito altas, você pode ter um outro mecanismo de falha na qual a corrente é um estressor. Ok. Tem uma relação de potência inversa, que muitas vezes também se aplica quando é corrente de tensão. Tem a relação de Coffin-Mason, que aí no caso ela considera a variação de temperatura, né? Existe esse modelo aqui que trabalha com temperatura e umidade, e tem esse modelo de Norris-Lanzenberg aqui, que trabalha com temperatura média, variação de temperatura e a velocidade com que a temperatura muda. Então, são alguns modelos que, quando na próxima aula vocês forem ver os modelos de vida útil, por exemplo, de semicondutores, vocês vão identificar, né, esses nomes aí, vocês vão ver esses nomes aí de novo. Bem, aí vem uma questão então, vamos ao passo a passo então para obter, né, esse modelo de vida útil, né? Esses passos, pessoal, eles estão contidos nesse material aqui da ZIVEI, né? Que é como se fosse uma associação, né, de indústrias, da indústria automotiva lá da Alemanha, e eles fizeram esse documento associado aí a como avaliar aí tempo de vida, tá? Então, caso vocês tenham interesse, dá uma olhada nesse material, tá? Bem, passo 1 é, quais são os estressores? A gente tem que lembrar que estressor é qualquer fator externo ou carga, né, que tem impacto na vida do produto, tá? No exemplo que a gente vai fazer aqui, a tensão vai ser um estressor. Então isso pode ser, por exemplo, um isolador, né, ou algum material que vai fazer isolação, tá? Entre dois níveis de tensão, tá? E a degradação desse componente, né, como que a gente vai identificar ela? Bem, a degradação a gente vai identificar a partir da corrente de fuga. Então imagina que é um isolante, à medida que ele vai perdendo as propriedades, a gente vai tendo mais corrente de fuga passando por esse material. Então a gente vai utilizar a corrente de fuga como um indicativo, né, da falha do componente. No próximo ponto, a gente tem que fazer uma pré-avaliação. Por exemplo, qual que é a faixa de variação do estressor? E qual que é a faixa de variação do indicativo de falha? Você precisa saber isso para você poder determinar a resolução das medições que você vai empregar, para você projetar o setup de testes, né, que você quer trabalhar, né? E tem que tomar cuidado, né, porque os valores máximos do estresse, a ideia é que isso não leve a outro mecanismo de falha, tá? Por exemplo, se você colocar um valor absurdamente alto de tensão, você vai ter a ruptura da rigidez dielétrica e o negócio vai falhar instantaneamente. Não é esse tipo de falha que a gente está preocupado. A gente está preocupado o esforço de tensão ao longo do tempo vai degradando o isolador, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Foi feito um teste, né, e foi medida, no caso, a corrente de fuga, e essa corrente de fuga ela começou a aumentar aqui a partir aqui das 30 horas, né? E nota que a gente está aqui com um tempo entre 30 e 40 horas, né? E a gente está trabalhando aqui com correntes de fuga que elas chegaram a valores inferiores a 60 microamperes, tá? Então esse seria um gráfico de pré-avaliação. A partir disso aqui você pode tomar uma decisão. Você vai falar, ó, eu acho que 60 micros já é muito para aplicação, e por esse motivo nós vamos limitar a resolução do setup até esse ponto, né? E, por exemplo, nós vamos ensaiar até no máximo 40 horas, né, porque já foi o suficiente para esse cara passar ali dos 50 microamperes, né? Então aqui essa pré-avaliação te permite, né, tentar tomar essas decisões. Qual que é o próximo passo? Bem, o próximo passo é investigar vários itens, tá? E definir o número de amostras aqui, pessoal, não é um passo trivial, né? Por quê? Porque se você aumentar o número de amostras em 10 vezes, muitas vezes a sua precisão só vai dobrar, por causa dos intervalos de confiança, tá? Então, não necessariamente trabalhar com um número elevadíssimo de amostras, isso só vai aumentar seu custo, o tempo do ensaio, mas talvez não vai te levar a conclusões tão,
vamos dizer assim, com uma precisão tão maior. Bem, a gente também tem que definir a frequência da medição. Esse teste também permite a gente perceber isso, né? Porque se a gente estivesse amostrando de 10 em 10 horas, a gente, por exemplo, não pegaria essa variação aqui, né? Então, esse é um ponto interessante. E definir o tempo do ensaio. No caso aqui, a gente vai ensaiar até 40 horas. Feito isso, foram definidos aqui 16 dispositivos. Aqui estão as curvas, né, dos 16 dispositivos ensaiados, e um é igual ao outro. Próximo passo é a gente tentar obter a distribuição de tempo de vida. E para isso, pessoal, vocês têm que definir um critério de falha. Tá. O que vai ser esse critério de falha? Vai ser um valor, né, de corrente de fuga, que a partir daquele ponto a gente vai falar, o componente falhou. Tá? Esse critério de falha vai afetar diretamente, tá? Vai afetar diretamente no seu modelo de vida útil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Geralmente esse critério de falha ele é definido pela aplicação. Por exemplo, bateria caiu 20% da capacidade, é uma queda bem expressiva, então a gente assume que ela atingiu o final da vida útil dela. Bem, daqui para frente, né, tendo o tempo até a falha definido, porque a partir do momento que se define a ordenada, você consegue olhar aqui nas abscissas quais são os tempos, você coloca em ordem crescente e obtém a probabilidade utilizando, né, um software ou utilizando, por exemplo, a relação de Bernard, né? Bem, então aqui nós temos os dispositivos, os 16 dispositivos. Aqui tem os valores de corrente de fuga em função do tempo. E aí aqui a gente está marcando toda vez que a gente atingiu 25, né, microamperes, que foi definido aqui como critério de falha. Então a gente vai ter essa tabela com dados, né? Nós vamos colocar essa tabela em ordem crescente, obter as probabilidades, né? E a partir destas probabilidades, nós vamos plotar esse gráfico que vai contemplar aqui para a gente o que a gente vai utilizar para obter a distribuição de Weibull. Nota, né, que para essa situação aqui, né, o que a gente pode concluir, né? Que os dispositivos estão falhando entre 34 e 40 horas de operação e mais ou menos metade ali dos dispositivos já falharam até 35 horas. Ok. Agora, e se a gente tivesse usado um critério de falha diferente? Por exemplo, 1 microampere ou 5 microampere. Perceba que nós teremos características bem diferentes, tá? Na verdade, a gente pode até pensar que a gente tem mecanismos diferentes, né? Nota que nessa curva aqui a gente tem duas inclinações, por exemplo, bem definidas, né? Aqui também. Então, a gente já teria que usar um modelo bimodal e tudo mais, né? É como se a física da falha mostrasse que para essas primeiras degradações que acontecem aqui, elas têm um papel, um comportamento diferente do que essa degradação aqui que leva a altas correntes. Tá? Então vai depender da aplicação, você escolher seu critério de falha, né? Para alguns componentes já tem alguns valores assim utilizados na indústria, né? Capacitores, por exemplo, você tem um valor específico de redução de capacitância, ou de aumento da resistência série, ou de aumento de corrente de fuga. Em semicondutores, a gente tem o aumento da queda de tensão do componente. Então, seriam aí alguns pontos, né? No nosso estudo aqui, nós vamos continuar lidando com 25 microamperes. Ok. Aqui a gente pode obter aqui as distribuições, né, e os intervalos de confiança agora, né? Então aqui nós temos a nossa nuvem de pontos. Se a gente calcular aqui as nossas distribuições de Weibull, você vai perceber que para 1 microampere de critério de falha, a gente tem um valor muito menor, né, de beta. Isso porque a gente tem um espalhamento maior dos dados. E quando a gente vai para 25 microamperes, a gente tem um espalhamento bem menor e, consequentemente, a gente tem valores de beta maiores. Então aí seria, né, considerando um intervalo de confiança de 90%, aí estaria, né, o nosso fit aí da nossa distribuição de Weibull. Ok. Próximo passo é o seguinte, nós vamos repetir este processo, mas para diferentes tensões. Então esse teste que a gente tinha realizado ali, ele foi um teste que foi feito com 5 volts naquele dispositivo.
A gente vai fazer um teste com 4 volts, a gente vai fazer um teste com 5,5 volts e a gente vai fazer um teste com 6 volts. E aí a gente vai obter o número de horas, né, que esse componente, cada uma das amostras que forem ensaiadas, demorou, né, para atingir o critério de 25 microamperes. Aqui a gente tem já os plots, né, realizados para cada nível de tensão. Então o componente aqui em 4 volts ele dura mais, em 5 volts ele dura menos, 5,5 volts ele dura menos ainda e 6 volts ele dura muito menos. Tá? Aí agora qual que é o nosso objetivo? Obter um modelo de vida que relaciona a tensão que o dispositivo trabalha com a tensão e o tempo de vida. Né? Para fazer isso, a gente primeiro obtém as distribuições de Weibull. Então aqui nós temos. E aqui é interessante a gente fazer uma observação nos nossos dados. O que a gente observa? Né? Primeiro, tem uma dependência aqui que ela parece ser exponencial, né? Ou com a lei de potência. Né? Por quê? Porque você percebe que para 4 volts para 5 volts, a gente reduziu aqui basicamente quase 2 ordens de grandeza. Né? E de 5 para 5,5 a gente reduziu uma ordem de grandeza. Né? Então essa função ela não é quadrática, ela não é linear também não. Outro ponto que a gente observa é o valor do beta. Nota que para os testes 1, 2 e 3 que lidam com tensões menores, 4, 5 e 5,5, a gente tem valores de beta relativamente similares. Agora, quando a gente vai para 6 volts, a gente tem um valor de beta muito diferente. Isso é um indicativo que o mecanismo de falha que a gente está tendo aqui, ele é diferente. Tá? E por esse motivo, a gente vai excluir, a gente não vai usar, né, esse camarada aqui para fazer o nosso modelo de vida útil. Então, o nosso modelo vai ter uma faixa de validade, por exemplo, de 4 até 5,5, porque a partir de 6, talvez a tensão está tão alta que o componente está degradando ultra rápido. Né? Aí você está tendo, sei lá, uma avalanche, alguma coisa do tipo, e aí o tempo de vida dele está durando menos do que 1 hora. Né? Por esse motivo, a gente vai excluir, né, essa amostra. Ok. Para agora obter, então, o bendito modelo de vida útil, nós vamos utilizar um modelo de aceleração, que é o último passo. Né? Como o estressor é tensão, eu vou usar o modelo de Eyring. O modelo de Eyring basicamente fala que o tempo, né, ou o número de horas que vai operar, ele está relacionado com uma constante que depende do material do sistema e tem uma exponencial de um menos alfa vezes o estressor, que no caso é a tensão, poderia ser corrente também. Ok. Essa expressão, se a gente aplicar um logaritmo, ela fica linear. Então a gente pode usar um curve fitting desde que a gente plote o gráfico em log-log. Né? A gente vai definir um modelo, né, aqui para a gente poder estimar esse modelo de vida útil. Você vai falar, eu quero um modelo de vida útil para estimar qual nível de probabilidade. Então a gente poderia falar, eu quero um modelo para estimar o B10, ou seja, o tempo em que 10% das amostras falham. Então eu pegaria essa estimativa para 5,5, essa estimativa para 5 volts, essa estimativa para 4 volts, e aí eu faria o curve fit. No nosso caso, a gente vai fazer para o 63, tá? Que seria o próprio eta. Tá? Então aqui nós teríamos a estimativa, né, de probabilidade de tempo de operação para 5,5 volts. Aqui, se a gente olhar essa abscissa, nós vamos ter a estimativa para 5,5, não, na verdade 5, né? E aqui a gente teria para 4. Então, esse seria o passo. Pegando esses pontos, né, logicamente esse gráfico aqui está em LN, né? Por quê? Por causa do curve fitting. Então eu calculei o logaritmo aqui desses tempos, né? E aí eu vou conseguir, pelo curve fitting, estimar tanto o LN do A quanto o valor do alfa, que é a própria inclinação dessa reta. Então basta fazer, né, esse curve fitting. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa relação,
né? Menos 4x mais 23,6, que se a gente converter para os valores reais, basicamente nós vamos ter esta expressão, que é o nosso modelo de vida útil. Né? Então, o nosso componente, né, ele basicamente tem esta característica. Então, aqui a gente teria um gráfico do tempo, né, em que 63% das amostras falham em função da tensão. Né? Então, se eu quisesse estimar qual que é o tempo de vida do meu componente se ele trabalhar com 5,2 volts, daria aproximadamente 10 horas. Tá? Logicamente, se a gente está fora da faixa do modelo, a gente corre o risco de ter outro mecanismo de falha, ou a gente corre o risco do dispositivo não estar funcionando. Então tem que ter um certo cuidado para poder extrapolar isso aqui. Ok? O ideal é que a gente tivesse um modelo de vida útil que contemplasse todas as condições operacionais. Logicamente, isso não acontece na maioria das vezes. Tá? A gente sofre um pouco para poder lidar com isso. Né? Mas essa seria, então, a metodologia para obter esse modelo de vida útil. Tá? Muito bom. Vamos, então, àquela pergunta, né, que a gente tinha feito lá no começo da aula. Eu posso concluir que um componente é melhor que o outro, baseando-me nos modelos de vida útil desses modelos? Desses componentes? A resposta para tal pergunta é sim, se esses modelos forem consistentes. Né? Então, o que é ser consistente? É um modelo que a gente conhece a definição completa de tempo de vida, que vai ter 4 fronteiras muito importantes. Tá? A primeira fronteira é o critério de falha adotado. Então, se você vai comparar dois componentes, mas os modelos forem obtidos para critérios de falha diferentes, não tem como comparar. O nível de confiabilidade do modelo, perceba que aquele modelo que a gente estimou ali, ele é um modelo que estima o B63. A gente poderia fazer um modelo para estimar o B10. A gente não pode comparar as duas coisas se forem componentes diferentes. Não faz sentido. Né? Além disso, a gente tem um intervalo de confiança associado, né, à nossa confiabilidade. Então, na verdade, ela varia numa faixa, né, definida pelo intervalo de confiança. E, por fim, as condições de estresse. Tá? Porque a grande validade do modelo está dentro das faixas de variação na qual ele foi obtido. Fora daquela faixa, você pode tomar conclusões ali que vão ser um pouco, você pode chegar a conclusões um pouco nebulosas. Tá? Então é importante perceber que se a gente não definir essas 4 fronteiras, a comparação entre dois componentes não vai levar a conclusões relevantes. Tá? Então guarde isso no seu coração. Tome muito cuidado quando você for comparar dois componentes. Tá? Perceba se essas 4 fronteiras elas são coerentes antes de você fazer essa comparação. Então, neste ponto aí, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.